Olá pessoal, estou mais uma vez dando prosseguimento à videoaula do nosso canal SG Serve no YouTube, mostrando dessa vez o segundo pilar na gestão de serviços e manutenção. O primeiro pilar, na aula anterior, de número 79, nós abordamos a questão de identificação de localização operacional, árvore hierárquica e tudo mais, tag e principalmente códigos de equipamento, bem patrimonial. Dessa vez nós vamos falar sobre o conceito de serviços sistemáticos e não sistemáticos, no segundo pilar importante, que são amparados, definidos através da norma ABNT NBR 5462, e também vamos encontrar algumas indicações aí nas normas 55.000, série 55.000, 55.001, 55.002 de confiabilidade de ativos. Bom, como percebeu na aula passada, que nós falamos de localização de ativos. Então nós vamos referenciar agora como é que eu cuido desses ativos, através das identificações dos serviços que eu realizo nesses ativos ou equipamentos. Tá? Esses serviços é que vão gerar o meu histórico de serviço. Então tem os serviços não sistemáticos, aqueles que eu gero de forma não sistemática, ou seja, eu incluo uma ordem de serviço que ela não tem uma periodicidade, não tem uma sistemática de realização periódica, tá? Esses serviços, eles são realizados da seguinte forma, dos seguintes tipos. Serviços de correção de falhas, eu incluo uma OS não sistemática para indicar que ocorreu uma determinada falha para manutenção corretiva, por exemplo, uma correção de falhas. Sempre falha quando eu perco parte ou totalidade da minha função. E para corrigir uma falha, eu realizo em manutenção a manutenção corretiva. E incluo essa ordem de serviço de forma não sistemática. Eu também posso incluir OS não sistemáticas que não venham de planos de manutenção para correção de determinados defeitos, para que eu previna a falha. Lembra que defeito está sempre ligado à preventiva em manutenção. Eu tento corrigir defeitos para poder prevenir a ocorrência de falhas, né? Então, eu posso abrir uma OS não sistemática preventiva, mesmo somente que ela não está vindo de um plano sistemático. Bom, assim como eu posso abrir uma OS de assistência técnica ao cliente, o cliente fez um chamado e eu posso abrir uma OS não sistemática, né? Ou seja, ele me solicitou alguma correção, alguma obra, algum serviço. Assim como melhorias e modificações em ativos, em obras, construções, projetos, eu abro também OS não sistemáticas, tá? A segunda alternativa que eu tenho, prevista em norma e com o conceito de gestão de manutenção em serviços, é o serviço que é sistemático, ou seja, aquela atividade que eu realizo de forma periódica, ou seja, segundo uma periodicidade eu realizo esses serviços e emito OS chamadas sistemáticas. Mas para isso, quais são os tipos que eu tenho? Preditivos, preditiva vem predizer, quando eu predigo, determino quando vai ocorrer uma falha, e nisso realizar um serviço preventivo para que previna a ocorrência de falha. Então esses preventivos também normalmente são sistemáticos, podem ser de periodicidade fixa, né? Que é definido uma periodicidade anual, mensal, trimestral, semanal, diário, ou uma periodicidade variável, de acordo com o estado que se encontra o equipamento, eu fazendo inspeções sistemáticas ou manutenções ou serviços preditivos, eu realizo a manutenção preventiva de acordo com essas periodicidades. É o caso também de utilização de orímetros, né? Eu tenho uma determinação fixa
de a cada 10 mil horas trocar um rolamento, e a semana, ano, por exemplo, que vai ser realmente planejada e realizada, vai ficar variando de acordo com a minha operosidade do meu ativo, né? Quanto ele opera ao longo do tempo, né? E eu tenho serviços periódicos também, sistemáticos de rotina, como lubrificação, né? Determinados serviços rotineiros, e assim como compromissos periódicos de todos os tipos. Eu posso usar o software para, por exemplo, gerenciar os compromissos que eu tenho que pagar obter determinada certificação, emitir um documento, ou solicitar algo, qualquer tipo de atividade sistemática, periódica que eu tenho, né? Bom, no nosso software, para eu criar OS sistemática, eu preciso elaborar um plano de serviços sistemáticos que vão ser repetitivos. Dessa forma, esses planos, que nós chamamos de instruções de tarefas sistemáticas, elas serão incluídas na opção lá de serviços, depois de instruções de tarefas sistemáticas, no menu principal, em serviços, né? E ali eu defino os critérios, tais como periodicidade, ativos e tudo mais, que vão se repetir a cada periodicidade de emissão de OS sistemática. Então, por exemplo, nessa instrução de tarefa eu começo dizendo onde é que eu vou fazer o serviço, em que ativo, que instalação eu vou realizar, quem é o responsável por fazer, ou seja, qual é a definição do setor executante daquela ITS, daquela instrução de tarefa sistemática, para que saia na OS a responsabilização de quem vai ficar responsável pela execução daquele serviço. O que fazer é definição de que tarefas, ou seja, o checklist, né? Todas as tarefas vão sair na OS e permitir assim eu checar determinados parâmetros, determinadas situações que se encontram ativo. De quando em quando é a periodicidade, né? Eu determino que a cada 10 mil horas, a cada 2 meses, a cada 10 semanas, isso aí é a periodicidade, né? Como fazer? Eu posso não só anexar um procedimento como documento anexo que esteja no servidor, numa pasta, né? Um determinado arquivo de qualquer tipo, desenho, Excel, tal, como também eu posso descrever num texto que sai junto com essa. Se eu colocar esse arquivo anexado na ITS e dizer que ele vai ser emitido toda vez que emitir um OS, o sistema emite, salva em PDF, ou imprime esse documento anexado, tá? Bom, com o que fazer, com que recursos eu vou realizar o serviço? Isso é importantíssimo, vai definir a mão de obra que vai ser necessária através da definição de HH e até das funções que vão ser usadas, ou seja, que pessoal, mecânico, eletricista, ou se será contratada uma firma, uma empresa terceirizada para realizar o serviço, assim como também os recursos materiais. Eu posso definir que materiais são previstos para aquele serviço, que materiais eu vou usar, que código de item eu vou necessitar para checar se tem estoque e tudo mais. E quanto custa fazer, ou seja, eu determino ali, através dos custos que eu tenho no meu sistema, o custo de HH, eu tenho quanto eu vou gastar de mão de obra, quanto eu vou gastar de materiais e serviço terceiro, por exemplo. O que falta? O que fica faltando depois que eu defino o cadastro da ITS? Fica justamente faltando quando fazer. E esse quando fazer, eu utilizo o software na opção em serviços, planejamento e programação e emissão e execução de serviços. Lá eu encontro uma tela de filtragem que vai permitir, através de uma aba específica, planejar, programar, emitir OS, ou também num botão emitir individualmente, tudo mais, ok? Lembrando, na questão de ordens de serviço, que podem ser sistemáticas e não sistemáticas, a ordem de serviço sistemáticas, elas vêm sempre de um plano, de uma ITS definida, enquanto as ordens de serviço não sistemáticas, elas são simplesmente geradas manualmente, inclusas na opção do menu principal, incluir OS não sistemática, ok? Bom, qual é a diferença entre planejamento e programação?
Isso é importante, porque eu tenho o planejamento quando há uma expectativa de ser realizado. E programação quando eu tenho certeza, e se eu tenho certeza, no caso de OS sistemática, eu emito essas OS, tá certo? O software tem uma filosofia que mostra um workflow aqui, né? Quando eu gero uma ITS, um plano, na aprovação essas OS já aparecem, não aparecem ainda no planejamento, porque elas não estão aprovadas, a ITS não está aprovada, mas assim que é aprovada, elas aparecem no planejamento com status NP não planejado, ou seja, essas já estão na situação automaticamente padrão NP. Essas situações que eu vou falar aqui são situações padrões obrigatórias que já vem junto com o software. Eu defino manualmente, ou um grupo, ou uma a uma, quando vai ser o primeiro planejamento, a primeira expectativa de realização. Eu posso depois replanejar isso à vontade, de tal forma que no momento que eu já chequei os recursos, chequei a existência de recursos e a disponibilidade de execução efetiva, com permissão dos solicitantes, eu programo, transformo essa situação PG ou uma a uma ou por grupo, através da aba Planejamento, Programação e Emissão, depois de uma filtragem adequada, atentem para a filtragem, e depois automaticamente eu emito as ordens de serviço sistemáticas. Elas vão ficar na situação PG programada. Se eu já estou iniciando, já estou executando, eu ponho a situação SX, mudo para a situação. Posso até definir quem é o encarregado desde o início do planejamento, né? Após eu ter a aprovação da ITS, mas aqui eu posso redefinir, inclusive obter também o solicitante, redefinir tudo isso. Bom, depois de emitida a OS, eu posso a qualquer instante reprogramá-la. Não tive condição de fazer, reprogramo. E assim que o serviço é terminado, eu posso terminar de 3 formas. Ou serviço executado, as tarefas sistemáticas foram realizadas, ou pelo menos uma foi realizada, ou na situação SE automática, um código de situação automática ele coloca, ou na situação NR, que é não realizado, quando eu não realizei nenhuma tarefa. Isso pode ser feito de forma automática no nosso software, e de forma muito automática, até de uma lista, de uma filtragem de OS, e uma totalidade de OS até não sistemática. As sistemáticas podem ser baixadas segundo as 3 opções. Ou então eu cancelei aquela OS, pode ser até também não sistemática, eu não realizei, e ele automaticamente, o software planeja para a próxima intervenção e coloca no status automático PL de planejado, de acordo com a periodicidade definida na ITS, e em conjunto se considera ou não operosidade com orímetro ou sem orímetro, tá? Ou operosidade fixa sem orímetro, ou variável de acordo com a introdução de dados de orímetro. Ele vai replanejar a cada instante que eu colocar esse dado de orímetro, se considera operosidade na ITS. Bom, enquanto eu não tenho a emissão do OS, não tem OS cadastrada, não tem número. No lugar do número vem um espaço em branco. Assim que eu emito, que eu realizo essa emissão, passa a ter uma OS cadastrada, que pode ser visualizada no planejamento e depois, quando terminada, no histórico de serviço, na opção serviço. Ok? Bom, esse é o segundo pilar importante, baseado nas normas brasileiras, a BNT, NBR 5462, e também a série de normas de confiabilidade de ativo. Gostando da videoaula, curta o nosso link, se inscreva no nosso link ou mantenha contato com a gente através do nosso telefone, nosso e-mail, nossos celulares e nosso site. Um grande abraço, até a próxima!